Olá, meus queridos alunos do sexto ano A, sexto ano bem. Eu espero que vocês estejam passando bem por aí, pela casa de vocês. E, gente, eu tô com saudade, tá bom? Se cuidem, estudem direitinho na medida do possível, assistam as videoaulas, façam as atividades pra gente não parar, tá bom? Então, nessa videoaula de hoje, eu, professora Thaís, disciplina de filosofia, vou trabalhar com vocês um conteúdo novo. Então, é muito importante que vocês anotem as informações no caderno, tá beleza? Então, vocês vão pegar o caderno de filosofia e vão fazer as anotações, tá? Segue o próximo slide para vocês acompanharem. Então, gente, o assunto que nós vamos trabalhar na videoaula de hoje é sobre a liberdade incondicional. Liberdade incondicional, e essa é a nossa aula 5. Então, vocês vão pegar, colocar no caderno de filosofia, como vocês sabem, o cabeçalho completo da escola, com as informações, data, turma, né, nome da professora. E vocês vão colocar o título da nossa aula, que é Liberdade Condicional, aula 5, tá bom? Fazendo isso, vocês vão anotar as partes principais desse vídeo. Então, você vai pausando no decorrer que a professora for explicando, e você pode ir pausando o vídeo e anotar as informações, tá bom? Então, vamos lá ver o que a gente vai aprender sobre a liberdade incondicional na videoaula de hoje. Então, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos questionar algumas questões acerca da liberdade. Eu acho que vocês lembram, nas aulas passadas, nós estudamos sobre a condição humana, a natureza humana. Pois muito bem, tendo em vista essas condições, essas circunstâncias que permeiam o indivíduo, hoje nós vamos estudar sobre a liberdade humana. Será que nós somos seres livres, totalmente, absolutamente livres, ou nós somos determinados? Será que há algo externo a nós que nos determina, que determina nossas ações, nossas atitudes, ou nós somos frutos da nossa própria liberdade? Então, várias perspectivas surgiram ao longo da história da filosofia, né? E existem aqueles filósofos que acreditam na liberdade de escolha, enquanto outros filósofos acreditam que a liberdade é o poder de agir, pensar por si próprio, sem nenhum constrangimento ou interferência externa. Quando a gente fala de constrangimento, a gente está falando de algo externo a nós, né, alheio a nós, que nos constrange. Não no sentido de nos deixar reprimido ou com vergonha, não nesse sentido, mas nos constrange no sentido de nos interferir, de interferir nossas ações, nossos pensamentos, nossa forma de agir no mundo. Então, esse constrangimento ele é externo, é uma interferência externa. Então, a maior parte da tradição filosófica, dos pensamentos filosóficos ao longo da história da filosofia, entende a liberdade humana como absoluta, tá? Ou seja, que nós temos a possibilidade de agir de um modo ou de outro, conforme a nossa própria vontade, independentemente de forças que nos constrangem ou de interferências externas. Então, essa concepção de liberdade humana absoluta, ela surgiu ali na filosofia, colocando uma questão da liberdade humana centrada na escolha do ser humano. Então, essa concepção de liberdade humana absoluta foi sofrendo mudanças ao longo da história, da trajetória do pensamento filosófico e sofreu outras influências dentro da própria filosofia, de acordo com uma época, com um contexto histórico, social, político e o que a gente vai ver agora a partir do próximo slide também. Então, antes da gente falar sobre a liberdade incondicional, a gente precisa remontar as concepções de liberdade lá do filósofo grego antigo Sócrates. Lembra que eu sempre falo para vocês, quando a gente quer falar de alguma coisa na filosofia, a gente sempre vai remontar, vai retomar concepções filosóficas lá da antiguidade grega. Ou seja, nós vamos consultar Sócrates, Platão, os pré-socráticos, Aristóteles e assim por diante, tá? Então, a gente vai lembrar o que o Sócrates acreditava ser essa concepção de liberdade, tá? O Sócrates, gente, ele trabalhava uma filosofia envolvida com a ética, né? Com a conduta ética, a vivência ética das pessoas.
Então, o Sócrates ele inaugurou algo diferente. Ele criou um sentido diferente à ética. Ele diz assim, olha, a ética tem relação com a racionalidade humana. Ou seja, as nossas atitudes éticas são guiadas pela razão. As nossas atitudes éticas são guiadas pela razão. Nesse sentido, as minhas atitudes que eu tenho no mundo, que são éticas ou não, são guiadas pelo meu pensamento racional, pela minha capacidade racional, pela racionalidade. Então, para o Sócrates, a prática de virtudes como a justiça, a fortaleza, a temperança, a prudência, dependem de um conhecimento que nós temos dessas características humanas, né? Por exemplo, nós agimos bem quando conhecemos todas essas práticas e agimos mal quando ignoramos. Ou seja, o Sócrates quer centralizar as práticas éticas na racionalidade, na razão. Ou seja, eu vou agir com virtude, com justiça, se eu conhecer, conhecimento racional, o que é a justiça. Mas eu vou agir com ignorância se eu agir mal e não praticar a justiça. Então, a prática ética estava relacionada com a nossa capacidade racional de entender os conceitos racionalmente de virtudes existentes na vida humana, como a justiça, a temperança, a prudência e entre outros. Então, para o Sócrates, alguém é corajoso quando é a razão que orienta e enfrenta os desafios e que não se acovarda. Ou seja, gente, o Sócrates ele fala que existem várias virtudes humanas e que essas virtudes têm relação com a ética. Essas virtudes, elas são condicionadas, direcionadas pela nossa capacidade racional, pela nossa razão, pelo conhecimento que nós temos dessas virtudes. Então, assim, se alguém é corajoso, é porque a razão orienta essa pessoa, porque o conhecimento racional vai orientar essa pessoa a ter uma prática virtuosa em relação à coragem. Então, ela vai ser uma pessoa corajosa quando ela conhece, ela tem conhecimento racional sobre o que é a coragem. Então, consequentemente, ela vai enfrentar os desafios e ela não vai ser uma pessoa covarde. Percebam que a relação da vida prática ética tem estreita relação com a razão para o Sócrates. Tendo em vista o que a gente acabou de conhecer sobre a questão da condição da liberdade na concepção socrática, né, de Sócrates, nós agora vamos estudar a questão da liberdade condicional para o filósofo antigo também, Aristóteles. Vocês sempre estudam também comigo. Então, qual a relação da ética de Aristóteles com a questão da liberdade? Então, na ética aristotélica, há uma relação entre duas características humanas que o Aristóteles considera muito importantes para se entender a vida do sujeito. Então, quais são essas características? São as virtudes e os vícios. Então, o Aristóteles acredita que o sujeito tem essas duas características, sejam os vícios, sejam as virtudes, e que essas duas vão conduzir a vida humana, tá? E isso a gente vai relacionar com o conceito de liberdade incondicional. Por quê? Por meio da liberdade incondicional, que a gente já viu, não é a nossa capacidade, né? Nossa possibilidade de agir de uma maneira ou de outra, independentemente das forças que nos coagem, que nos constrangem. Então, isso tem estreita relação aqui na filosofia do Aristóteles. O Aristóteles vai chamar essas forças que coagem e constrangem os seres humanos, chama de apetite, tá? Esses apetites são entendidos como as paixões humanas. Quais são esses apetites? Alguns deles eu trouxe para vocês. O medo, a audácia, a inveja, o desejo. E esses apetites, essas paixões humanas, elas já estão presentes na vida do indivíduo, né? No seu caráter. Então, ele já tem uma predisposição a essas paixões, a atender a esses desejos, a esses apetites, tá?
E esses apetites, esses desejos, não dependem das nossas escolhas, tá? Pois estão no próprio indivíduo. E isso não depende do que a gente considera, do que a gente gosta ou não, pois eles estão lá. E o que vai moderar esses apetites? O que vai controlar essas paixões humanas é a virtude por excelência. É uma vida virtuosa. E como que a gente pode ter uma vida virtuosa? Através do exercício racional, do exercício da razão, por meio das nossas escolhas racionais, tá? Então, é por meio da virtude que é contrária às paixões humanas, que é uma disposição do caráter relacionado à escolha racional própria do ser humano. Então, o ser humano tem liberdade para escolher agir de acordo com a virtude e fugir das paixões humanas. Então, a gente encerra por aqui, tá? Na próxima aula eu vou tratar de outras questões relacionadas à liberdade. Então, eu vou deixar uma atividade de fixação para vocês, tá? Essa atividade vai valer ponto para o primeiro instrumento avaliativo. Vocês façam no caderno e depois a gente vai estar solicitando o caderno para correção. Então, vocês vão ter bastante tempo para fazer essas atividades. Você vai copiar no caderno de filosofia essa atividade, tá? Essas 4 questõezinhas. Na verdade, é uma questão e são 4 itens, tá? A, B, C e D. E vocês vão responder de acordo com o assunto que vocês acabaram de resumir no caderno desse vídeo, tá bom? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Beijão, tchau, tchau!